Olá, caro aluno, paz seja convosco. Eu espero que você esteja bem. Vamos dar prosseguimento à nossa matéria de administração eclesiástica. Vamos seguir aqui no capítulo 3, Gestão da Igreja Local, parte 1. Tópico 1, Finanças. Conhecer a gestão ou administração da igreja local é muito importante por duas razões. Primeiro, o ingresso na carreira ministerial. É na igreja local onde praticamente todos os líderes, pastores, iniciam a carreira ministerial, seja ela uma carreira leiga ou oficial. E segundo, as atividades administrativas. É na igreja local onde se desenvolve a maior parte das rotinas administrativas da igreja. Movimento financeiro mensal, entradas. Classificação das entradas. As receitas ou as entradas da igreja local basicamente são dízimos e ofertas. E aí, quanto às obrigações internas, as receitas ou as entradas da igreja local se dividem em 4 grupos. O primeiro grupo são as entradas sujeitas às taxas estatutárias. A segunda são as entradas de departamentos. A terceira são as entradas repassadas integralmente aos órgãos e departamentos superiores. E a quarta, as entradas diversas não sujeitas à taxação. Agora vamos ver cada uma delas. As entradas sujeitas às taxas estatutárias aos órgãos superiores da administração regional, estadual e nacional. Dízimos. Dízimos significa a 10ª parte. As contribuições voluntárias dos membros ou de terceiros que são baseados nos valores brutos do salário ou rendas. Temos também as ofertas gerais, que são as contribuições voluntárias dos membros ou de terceiros arrecadados durante os serviços religiosos ou fora deles. Terceiro são as ofertas especiais, que são as contribuições voluntárias dos membros ou de terceiros, mas com finalidades específicas. Por exemplo, hoje as igrejas precisam do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e de tempos em tempos é necessário fazer a renovação. E é meio custoso para fazer essa renovação. E aí, às vezes, pode ser que o pastor titular ele resolva fazer essa oferta especial para a renovação do AVCB da sua igreja. Congregações. Aí, nas congregações, tem os mesmos tipos de receitas e entradas, que são os dízimos, as ofertas gerais, as ofertas especiais também. E aí, também nas agências de evangelização, e elas todas são registradas na igreja local. E as outras entradas, que são os outros tipos de ofertas que não se enquadram nas que a gente colocou acima. As entradas dos departamentos também são sujeitas às taxas estatutárias devidas aos órgãos superiores. Nós temos as ofertas do DBQ, que é da Escola Bíblica, e as ofertas dos grupos missionários. O terceiro tipo de entrada que a gente falou aqui são as entradas repassadas integralmente aos órgãos e departamentos superiores, que é a oferta de missões, que são as ofertas do terceiro domingo. Todas as ofertas arrecadadas em todo o Brasil, nas igrejas locais, no terceiro domingo, são destinados aos trabalhos missionários nacionais e internacionais. E o quarto tipo de entrada são as entradas diversas não sujeitas à taxação, que são os juros de poupança ou de aplicações, venda de móveis e utensílios ou veículos, doações ou empréstimos recebidos do Conselho Nacional de Diretores, Conselho Estadual de Diretores, das regiões eclesiásticas ou campo missionário, ou de outras igrejas quadrangulares.
os empréstimos de terceiros e também a recuperação de despesas também não são sujeitas à taxação, que aí o exemplo seria os cheques devolvidos que são ressarcidos pelos emitentes. Registros. As entradas ou as receitas financeiras da igreja local são registradas por meio dos seguintes documentos. Temos o relatório estatístico e financeiro de culto, o relatório de culto das congregações, temos o relatório mensal de entradas e saídas do DBQ, temos os relatórios mensais de entradas e saídas dos grupos missionários, o extrato de poupança ou aplicações, recibo de venda de imóveis, e aí sempre com autorização das instâncias superiores, o recibo de venda de imóveis e utensílios, aí agora a aprovação tem que ser do CDL, do Conselho Diretor Local, e também registrado em ata. Temos também o recibo de venda de veículos, com autorização também das instâncias superiores. Tem o comprovante de doações do Conselho Nacional de Diretores ou do Conselho Estadual de Diretores ou da região eclesiástica ou campo missionário. E o comprovante de empréstimos do Conselho Nacional de Diretores, Conselho Estadual de Diretores, região eclesiástica ou campo missionário ou outros quando autorizado. E essas entradas dos cultos, elas são registradas sempre pelo tesoureiro e 2 diáconos. Movimento financeiro mensal, saídas. Então aí a gente vai ver agora alguns tipos de saída, né? As naturezas das saídas. Então as saídas da igreja local são todos os gastos realizados para a manutenção e a expansão da igreja local. E aí vamos ter vários exemplos aqui. O primeiro exemplo seria o sustento dos pastores, que é da prebenda. Outro tipo de saída são as ofertas dos pastores itinerantes, que são os pastores da própria Igreja do Evangelho Quadrangular, que pregam nas igrejas. Tem os gastos com as formações dos obreiros, tem o imposto de renda retido na fonte, que sobre os sustentos dos pastores ou funcionários, né? Aí lembrando dos capítulos anteriores, quando o funcionário ou o pastor recebe um salário que entra nas faixas ali, que precisa recolher o imposto de renda, aí então a igreja precisa reter esse valor e depois recolher o imposto de renda. A mão de obra de serviço de terceiros, o imposto de renda também da mão de obra dos serviços de terceiro, de pessoas físicas, né? O imposto de renda sobre as aplicações financeiras, que já são retidos pelos bancos, o INSS, quando há o serviço de terceiros, salários e encargos, né? O INSS, imposto de renda, o FGTS, o PIS, dos funcionários que são contratados pelo regime da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Os benefícios também de funcionários, vale refeição, vale transporte e outros, né, quando é regime da CLT. O aluguel da casa pastoral, impostos e taxas, né, IPVA, quando há veículo em nome da igreja. Outro tipo de saídas, aqui também nós temos programas de rádio, TV, propaganda, marketing, internet, que são as mídias de divulgação, né? Os materiais para manutenção, instalação e equipamentos, material de limpeza, energia, água, gás, telefone, correspondências, as viagens e estadias, quando de eventos oficiais, né, quando há convocação pelas instâncias superiores,
As despesas com os veículos em nome da igreja, né? Os seguros de veículos, seguro de vida, de saúde, a compra ou a prestação de imóveis, construção, edificação, reforma, compra ou a prestação de veículos que são adquiridos pela igreja, a compra de móveis, utensílios, equipamentos, instalações, as despesas dos grupos missionários e departamentos, e aí todos os meses deve ser apresentado o relatório de entrada e saída dos grupos missionários e também dos departamentos, as congregações e agências de evangelização, os impressos, literatura, despesas com cartório ou despesas judiciais, despesas com assistência social, lembrando que as igrejas não podem doar dinheiro em espécie para pessoa física, mas a igreja ela pode comprar, por exemplo, se a pessoa está precisando de alimento, a igreja pode comprar esse alimento com a nota fiscal no CNPJ da igreja e fazer a doação para a pessoa física. Ou caso a pessoa também precise de gás, né? O que ela precisar, a igreja adquire no seu CNPJ e faz a doação para a pessoa física. E as despesas bancárias que são lançadas lá no extrato bancário da igreja. Os materiais de consumo utilizados no dia a dia, papel, caneta, lápis, pão, suco de uva, né? As despesas com organização de eventos, e nós temos as taxas também, 4% ao Conselho Nacional de Diretores, 4% ao Conselho Estadual de Diretores, 4% à região e 1% ao Fundo Social, que é a Secretaria-Geral de Ação Social. E, por fim, as ofertas de missões do terceiro domingo, que 50% vai para a Secretaria-Geral de Missões e 50% para a Secretaria Estadual de Missões. A documentação das saídas. Bom, aqui a gente viu a natureza ou os tipos de saída. Agora a gente vai ver os tipos de documentos que são utilizados na saída. Obrigatoriamente, através de documentos hábeis, que são regulamentados pelos órgãos públicos, como os contratos, notas fiscais, os recibos, contas de água, energia, telefone, sempre em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular e no CNPJ da filial. São documentos padronizados pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças, o recibo de sustento pastoral, o recibo de ajuda do superintendente ou diretor de campo, o relatório de viagem, recibos de contribuições para a organização de eventos diversos, recibos de contribuições para a elaboração de material didático, recibos que estejam de acordo com as exigências legais, impressos fiscais, a nota fiscal série A1, cupom fiscal, recibos de depósito bancário e boletos de cobrança. E esses são os tipos de documentos de saída. Contabilização. Necessária a contabilização das receitas e despesas em livros revestidos de formalidade, assegurando a exatidão para que mantenha a imunidade tributária. Estatuto e a contabilização. Lá no artigo 92 do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, estabelece que a Secretaria-Geral de Administração e Finanças tem a atribuição de manter um técnico em contabilidade e que vai proceder e executar a escrituração contábil e financeira da administração superior e receber os relatórios mensais das igrejas emitidos e assinados pelos contadores das regiões. O artigo 137 do Estatuto estabelece que aos conselhos estaduais diretores compete receber
os relatórios das igrejas, das obras novas, das regiões ou campos, emitidos pelos contadores, emitidos e assinados pelos contadores da região. E o artigo 143 do Estatuto da IEQ estabelece que o superintendente regional e o diretor de campo têm a atribuição de manter em dia a contabilidade da região, recebendo os documentos de entrada e de saída das igrejas, das obras novas, até o 5º dia útil de cada mês, e aí passar para o contador, que vai lançar no Sistema Geral de Administração e Finanças, e aí depois receber esse relatório emitido e assinado pelo contador da região. O regimento interno e a contabilização. O regimento interno da Igreja do Evangelho Quadrangular estabelece que os membros do ministério não podem atrasar as prestações mensais de contas ao contador da região. E aí o Sistema Geral de Administração e Finanças é o Sistema Único de Contabilidade e Cadastro da Igreja do Evangelho Quadrangular. É um software operado em ambiente web, internet, e a contabilidade da Igreja do Evangelho Quadrangular é centralizada na matriz. Taxas estatutárias e taxas dos departamentos. As entradas sujeitas às taxas estatutárias devidas aos órgãos superiores da administração regional, estadual e nacional. Essas porcentagens aqui é importante você memorizar, pois é muito importante para você, especialmente para você que pretende seguir a carreira ministerial, mas também para saber que a igreja local faz esses repasses, que é 4% ao Conselho Nacional de Diretores, 4% ao Conselho Estadual de Diretores, 4% às regiões eclesiásticas ou os campos missionários e 1% ao Fundo Social. E a base de cálculo é sempre o valor bruto da arrecadação das entradas, Entradas de departamentos sujeitas às taxas estatutárias devidas aos respectivos órgãos superiores. Nós temos as ofertas do DBQ, aí 10% das ofertas recebidas na escola bíblica devem ser remetidas à diretoria regional, acompanhado de relatório específico do departamento. Temos também as ofertas dos grupos missionários, que é 10% das ofertas obtidas nos grupos missionários e deve também ser remetido à coordenadoria regional, acompanhado do relatório específico. E as ofertas da Chominec, que é a Coordenadoria de Homens e Mulheres de Negócio do Evangelho Quadrangular. E dessas ofertas obtidas nas coordenadorias locais, 4% deve ser remetido à coordenadoria regional, 3% à coordenadoria estadual e 3% à coordenadoria nacional, todos acompanhados do relatório mensal. E a base de cálculo é sempre o valor bruto das entradas. Entradas repassadas integralmente aos órgãos e departamentos superiores. A oferta de missões do terceiro domingo deve ser repassada integralmente da seguinte forma: 50% para a Secretaria Estadual de Missões e 50% para a Secretaria Geral de Missões. E essas ofertas de missões devem ser repassadas juntamente com os 13% das taxas estatutárias. Leitura complementar. A Secretaria-Geral de Administração e Finanças recebeu várias solicitações de esclarecimentos quanto aos documentos hábeis para contabilização das despesas e aí publicou uma nota de esclarecimento para que houvesse uma padronização da prestação de contas. E aí a Secretaria-Geral de Administração e Finanças padronizou o lançamento contábil em todo o território nacional para cumprir e para garantir o cumprimento dos requisitos legais
para a continuidade da imunidade tributária. E aí ficou estabelecido que para comprovar as despesas feitas dentro da cidade tem que ser aquela nota modelo A1, que é aquele modelo grande, e o cupom fiscal pode ser apresentado no caso de despesas de viagem, quando a serviço da Igreja do Evangelho Quadrangular, quando as convocações, reuniões administrativas, treinamentos, convenções, etc. Então aí pode ser feito o relatório de viagem e aí pode ser apresentado o cupom fiscal, não precisa ser aquela nota grande. Aquela nota grande é só quando a despesa é feita dentro da cidade. Tópico 2, cadastros. Além da gestão financeira, a igreja local ela tem um papel importante na manutenção dos dados cadastrais, que são importantes para o planejamento das atividades, seja as atividades locais, regionais, estadual ou nacional. Igreja local. O pastor titular deve manter os dados cadastrais da igreja local sempre atualizados junto ao Conselho Nacional de Diretores. Canais de comunicação. As igrejas locais devem manter atualizados seus canais de comunicação, porque existe o localizador de igrejas em que o Conselho Nacional mantém no seu portal uma ferramenta de localização de igrejas, onde a pessoa pode encontrar o local onde fica uma igreja do Evangelho Quadrangular mais próxima de onde a pessoa está. Tem também as questões de sanções dos órgãos públicos. As igrejas com CNPJ, elas estão cadastradas na Receita Federal e é uma falta grave funcionar endereço diverso que está cadastrado lá na Receita Federal. Correspondências. Os endereços desatualizados acarreta extravio de correspondências e manter atualizado também o telefone e o e-mail da igreja local. Dados estatísticos são importantes, pois se obtém um quadro geral da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e aí devem ser atualizados os membros ativos, que possui templo próprio, cultos realizados por mês, a frequência média da igreja local, os membros batizados e os departamentos ativos que possui. Membresia. É vital para a igreja local e também para a igreja do Evangelho Quadrangular como um todo saber a quantidade da sua membresia. Dados patrimoniais. O Conselho Diretor Local é responsável pela guarda e a manutenção do patrimônio da igreja local por meio do diretor de patrimônio. E aí os bens devem ser arrolados no livro de patrimônio, que é um livro de registro físico na igreja local, e também tem o registro virtual no Sistema Geral de Gestão da igreja local. Agências de evangelização são as congregações, os pontos de pregação, as células, etc. E devem ser cadastradas pela igreja local também no sistema de gestão da igreja local, pelo pastor titular e pela secretaria da igreja local. Ministério oficial. Ministros aspirantes ao ministério e obreiros credenciados por padrão, eles estão vinculados a uma igreja local. Aí o pastor titular e a secretaria da igreja local têm o acesso ao sistema para realizar essas alterações cadastrais de endereço, telefone, e-mail, etc. Liderança local. As igrejas locais elas devem manter atualizadas no Sistema Geral de Gestão da Igreja Local, facilitando a realização de eventos e trabalhos específicos para cada setor da igreja. Tópico 3. Patrimônio imóvel. Aquisição e alienação de bens imóveis da igreja. Aquisição de imóveis. A aquisição de imóveis é muito importante para o desenvolvimento da igreja local.
Independência. A igreja local que possui a sua sede própria livra-se do aluguel e aí ela pode investir mais na expansão e na evangelização. E é condição sine qua non, que vem do latim, sem a qual não pode obter o CNPJ. Então, para que a igreja se torne uma igreja com CNPJ, é necessário que ela tenha a sua sede própria. Cautelas jurídicas que devem ser tomadas na aquisição de imóveis. É importante tirar uma certidão do imóvel para verificar a situação do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, para verificar a propriedade, a descrição, a dimensão, os dados cadastrais, para ver se existe alguma penhora, se existe alguma hipoteca. É importante verificar também a situação no cadastro municipal, para verificar se existe alguma pendência de impostos, e também a situação do vendedor. É importante verificar, fazer essa pesquisa, porque caso o vendedor seja um sócio, um diretor de uma sociedade, de uma empresa, e aí em determinadas situações pode haver a desconsideração da personalidade jurídica e o patrimônio pessoal responder pela dívida. Então é importante não só ver a situação do imóvel no cartório de registro de imóvel, na situação no cadastro municipal, mas também verificar a situação do próprio vendedor, para verificar se ele não é devedor, se ele não tem, se ele é sócio de alguma empresa, para verificar também se a empresa possui dívidas ou não, porque pode ser que o patrimônio pessoal do sócio, do diretor, responda por essas dívidas da empresa em que ele é sócio. E esse cuidado deve ser tomados não só para a aquisição de bens imóveis para a Igreja do Evangelho Quadrangular, mas para cada um de nós também. Lavratura de documentos. Realizada a verificação acima, inicia a formalização da aquisição. Aí vai se elaborar a escritura de compra e venda e, posteriormente, a averbação da escritura de compra e venda no cartório de registro de imóvel local. E aí sempre será lavrado em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular no CNPJ da matriz. Alienação de imóveis. Os pastores e administradores que julgarem oportuna a alienação ou a troca de um bem, móvel ou de um veículo, deve solicitar essa autorização ao Conselho Nacional de Diretores, indicando o preço e o plano de aplicação do valor. Precisa também da ata do Conselho Diretor Local, do parecer favorável do Superintendente Regional e também do Conselho Estadual de Diretores. E, por fim, a aprovação do Conselho Nacional de Diretores, juntamente com a procuração para representar a matriz. E aí depois vai ter o prazo de 90 dias para apresentar o resultado da alienação ao Conselho Nacional de Diretores e a aplicação desse valor da venda. Construções e reformas. Construção. A igreja local pode ser construída de duas formas básicas. Primeiro, mão de obra contratada, aí pode ser ou pessoa física ou pessoa jurídica. Ou também pode ser a construção através de mutirão. Mutirões. E aí os pastores que utilizam esse expediente devem procurar o INSS para obter informações e os procedimentos sobre como elaborar o processo de mutirão, sob pena de arcar com pesadas multas trabalhistas. Não basta apenas reunir um grupo de pessoas para construir o templo. Existem requisitos legais que devem ser observados. É importante que o pastor busque essas informações para evitar pagar multas pesadas relacionadas ao trabalho. Reformas. O patrimônio da igreja precisa ser preservado face à deteriorização
dos materiais, da pintura, etc. E além disso, tem a questão da segurança dos membros. E as alterações, sempre que forem exigidas, devem ser incorporadas no cartório de registro de imóveis através da averbação. Regularização dos imóveis da igreja. Documentação do imóvel. Não basta possuir o documento de posse. A propriedade só se comprova através da averbação da escritura pública de compra e venda, junto ao cartório de registro de imóveis. Então, não adianta você ter apenas a escritura de compra e venda, você vai ter a posse do imóvel, mas é importante você averbar essa escritura no cartório para que realmente passe a propriedade à Igreja do Evangelho Quadrangular. E a situação geral do imóvel: é comum que construções e reformas aconteçam em etapas, mas não pode esquecer ao final de averbar. Se há alguma ampliação, essa ampliação deve ser averbado também no cartório de registro de imóveis. Registro patrimonial. Realizada a averbação no cartório de registro de imóveis, mantém-se cópia dos documentos na igreja local e remete os originais ao Conselho Nacional de Diretores. Uma cópia também é enviada à região ou ao campo missionário, e uma cópia também ao Conselho Estadual ou Supervisão Estadual, que vai manter lá em arquivo físico, e além de registrar também no sistema virtual. Tópico 4. Outros bens. O maior patrimônio da igreja local geralmente é o seu templo, mas existem outros bens que merecem também a atenção, porque existem igrejas locais em que possuem verdadeiras fortunas em mobiliários e equipamentos, equipamentos de som da igreja, às vezes são valores bem expressivos. Aquisição e alienação de bens móveis da igreja. A aquisição e alienação de bens móveis da igreja são realizadas pela diretoria local da igreja, e todas as aquisições devem ser efetuadas em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Os bens devem ser imediatamente registrados na igreja local, no livro de patrimônio, e também no sistema geral de gestão da igreja local. E aí uma dica é não adquirir bens usados sem a devida documentação, a apresentação de nota fiscal, recibo ou contrato de compra e venda, para evitar prejuízos ou embaraços por comprar produtos que são fruto de roubo, né? Então é importante tomar cuidado na hora de adquirir produtos usados. E por fim, doações, diretrizes gerais. É comum a doação de bens pela membresia ou por terceiros. E aí é importante, para também evitar constrangimento e embaraços, que seja feito um recibo de doação, porque não é incomum acontecer arrependimento e a pessoa que doou querer aquele bem de volta. Então é importante fazer esse recibo para que não haja constrangimentos ou embaraços, né? Então é importante, e a Secretaria-Geral de Administração e Finanças disponibiliza em uma área de downloads um modelo desse recibo para que o pastor possa fazer para evitar qualquer tipo de constrangimento. Chegamos ao final do capítulo 3. Espero que eu tenha conseguido transmitir as informações. Caso você tenha alguma dúvida com relação à aula ou com relação à execução das autoatividades, eu estou à inteira disposição. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.